minha história do começo é bem diferente de todas quase as histórias, né? Que eu comecei por uma ex-namorada minha, que eu tava namorando com ela, só que o ex-namorado dela tava sempre junto porque ele era amigo da família. Então ele pegou e a gente foi pra praia todo mundo junto e o cara foi junto, né? E naquela época, acho que eu tinha 19 anos, e o cara tava sempre junto, o cara sempre incomodando, e ele pegou e me desafiou na frente dela pra mostrar, porque ele gostava dela ainda, né? Porque ele era amigo da família, então ele queria estar, tava sempre junto incomodando. E era amigo do irmão dela também. E ele pegou e falou assim: vamos fazer um pouquinho de jiu-jitsu aqui. Tinha uma galera na frente do prédio assim, vamos fazer um pouquinho de jiu-jitsu aqui comigo. Eu falei: que jiu-jitsu, rapaz? Isso aí não funciona. Eu falei pra ele: nem sabia o que era. Ele falou: jiu-jitsu, eu desconhecia. E ele pegou: não, vamos fazer aqui, eu vou te mostrar, vamos fazer um rola aqui comigo. Que rola, rapaz? Vamos me pegar com o homem, tá louco? Daí ele pegou e todo mundo ficou olhando assim, ficou naquele clima assim, me deu uma pesada no clima. E eu peguei e fui, né? Vou ir, né? Acostumado a brigar na rua já, maloqueiro da rua lá, vamos ver qual é que é então, né? E fui, o cara me pegou e se eu te falar, tu não vai acreditar, ele me pegou no triângulo. Pra te ver, né? Hoje em dia, né? Pra te ver como é que são as coisas. O cara me pegou no triângulo, primeira vez que eu conheci o jiu-jitsu, o cara me pegou no triângulo. E hoje em dia eu ganhei do melhor do mundo no triângulo, pra te ver como é que são as coisas, né? E aí começou, daí quando ele me pegou, foi em 5 segundos, foi muito rápido. E aí eu peguei, a minha namorada ficou assim, e o meu cunhado também, na época, ele pegou e falou: vamos lá fazer um pouco de jiu-jitsu, vamos lá no Márcio Corleta, na Winner Bering, lá em Porto Alegre. A gente tava na praia, mas morava em Porto Alegre. E ele pegou e eu fui, daí eu meio que não queria no começo, assim, falei: não quero ir, daí quando eu fui. Daí eu fui com o irmão dela. Ele me apresentou o Márcio, cheguei lá na academia, me identifiquei bastante com o Márcio, porque o Márcio Coleta é um cara grande também, que mesma altura praticamente. O Márcio, na época o Márcio era uma faixa marrom, aí ele me emprestou um kimono e comecei devagarinho, comecei a ir devagarinho, quando eu vi eu treinava 4 treinos por dia. Fazia das 10, eu me lembro pra te ver, eu fiz 2 anos seguidos isso, né? Eu me lembro, eu fazia das 10h30 ao meio-dia, das 4h30 às 6, das 6 às 7h30, das 7h30 às 9, o dia inteiro. E a minha mãe já morava na Espanha, então eu pegava e ela me mandava dinheiro, eu não queria trabalhar, não queria estudar, não queria fazer coisa, eu queria só jiu-jitsu, entendeu? Daí começou, fui indo devagarinho, comecei a lutar campeonatos, e aí quando eu peguei a faixa azul, fui lutar o Mundial no Rio de Janeiro, primeira vez que eu fui assim pro Rio de Janeiro pra lutar, aí consegui ganhar o campeonato mundial de faixa azul, categoria absoluta na época. Eu lembro que eu fiz 8 lutas, finalizei 7 e 1 por pontuação. Aí foi indo, comecei a ver Vale Tudo, comecei a me identificar bastante com olhar o Vanderlei, começar o Minotauro. E pra te ver, as coisas sempre o mundo dá voltas, né? Por exemplo, hoje em dia o Vanderlei é meu companheiro de treino, né? Que a gente treina, ele tem a academia dele em Las Vegas e eu tenho a minha academia aqui em Los Angeles, só que a gente treina junto, né? A gente tem o mesmo professor que é o Rafael Cordeiro. E pra te ver, né? Naquela época eu era meu fãzão do cara, até hoje eu sou fã dele, mas é meu amigo, né? Minotauro também, já cheguei a lutar com o Minotauro, tive a oportunidade de lutar com o Minotauro no Pride de 2006, no Grand Prix. Aí perdi pro Minotauro também, bem na época que o Maurição faleceu. E foi isso aí, daí pouco a pouco foi indo e comecei a fazer só jiu-jitsu, depois comecei a fazer só grappling, né? Comecei a fazer sem kimono, aí comecei a me interessar mais pro Vale Tudo. Aí a primeira vez que eu lutei o Vale Tudo foi em Londres, num evento que era meio clandestino, assim, sabe? Que eu queria tanto lutar, eu falava pro meu irmão, já tava morando na Espanha já, e falava pro meu irmão: Felipe, eu quero lutar, Vale Tudo, eu quero lutar, se tiver que a gente pagar, a gente paga, não tem problema. Eu cheguei a pensar em pagar pra lutar. Eu queria ver qual é que era, eu queria sentir, eu queria ver como é que era, né? Aí cheguei a lutar, ganhei a primeira luta, aí empatei a segunda no mesmo evento, que era Millennium Brown, alguma coisa assim, né? Aí empatei a segunda, aí comecei a ganhar, depois já recebi um convite para lutar no Jungle Fight, lutei no Jungle Fight com o Valide, lutei com o Napão, lutei com o Ebenezer. Aí depois da minha segunda luta com o Ebenezer, um japonês me viu e me convidou para mim, ele sabia que eu morava na Espanha e precisava de alguém, ao mesmo tempo ele precisava de alguém para ajudar o Mirko, na Croácia. E ele, entendeu? Então ele juntou as duas coisas. Não, vou pegar o Fabrício para lutar, convidar ele para lutar no Japão no Pride e vou ajudar ele e ele vai poder ajudar o Mirko na parte no chão. Então eu aceitei a proposta. Ele falou assim: eu tive que fazer um contrato de 3 anos, eu te ofereço 4 lutas por ano no Pride
e mais, só que eu queria uma condição que tu fosse pra Croácia durante 4 meses só para ajudar o Mirko. Eu, tudo bem, não tem problema nenhum. Aí fui ajudar o Mirko durante 4 meses, passou os 4 meses, eu falei pro Mirko, tudo bem, Mirko, acabou o contrato, tô indo embora. Ele, não, eu queria que tu ficasse aqui. Na época eu não tinha nem mulher, nem esposa, nem filha. E eu era solteiro, né? Então eu peguei, o Mirko fez uma proposta melhor e falou, não, eu queria que tu ficasse. E eu peguei e fiquei, acabei ficando 2 anos na Croácia. Então eu morava na Espanha e na Croácia ao mesmo tempo, mas mais na Croácia direto. Foi muito bom porque eu tinha alguém em quem me espelhar, né? Eu podia me espelhar no Mirko, porque o Mirko é uma pessoa que ele treina muito, é um cara muito dedicado, muito disciplinado. Então, a primeira vez que eu fui para lá, no começo, a gente acordava às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã, um frio, era menos 15, menos 20, acho de zero. E o Mirko queria treinar de manhã. Ele queria treinar de manhã, ele gostava de treinar de manhã para poder. Era 2 treinos, um de manhã e um de tarde. Ele gostava de correr de manhã. Então eu aprendi muita coisa com o Mirko, por exemplo, não tecnicamente Muay Thai, kickbox, ele nunca me ensinou nada porque ele não tinha tempo para me ensinar. Ele precisava mais de mim que eu dele, né, naquela época. Então eu dava aula para ele de manhã também de jiu-jitsu, aula particular, mostrava algumas coisas para ele, né? E o Mirko pegou e me ensinou muita disciplina. Eu aprendi muita disciplina com o Mirko, a disciplina militar mesmo, sabe? Porque o Mirko foi da Polícia Especial da Croácia. Cheguei a dar aula para a Polícia Especial também. Dava todas as quarta-feiras e era legal porque eu ia dar aula para a Polícia Especial. E eu dava aula para eles das 8 às 9 e depois das 9 às 10 a gente dava tiro. Os caras me convidavam, né? Eu não cobrava nada deles, porque era por favor pro Mirko, né? O Mirko me pediu para dar uma aula para meus amigos aqui. Eu com certeza, todas as quarta-feiras eu ia no quartel da polícia. Então eu dava aula, uma horinha de aula para os caras, fazia um rolê com eles ali, brincava, os caras tudo fortes, os caras tudo, sabe? E eu peguei e depois falaram, vamos dar uns tiros. Daí eu comecei a ficar viciado, né? Comecei a dar aula para os caras, na real eu queria dar os tiros, né? Eu ia lá para dar os tiros. E aí os caras me ensinavam a atirar, e até hoje eu atiro bem hoje em dia. E aí fiquei nesses 2 anos lá, foi uma experiência muito boa, nunca esperava na minha vida que eu ia morar na Croácia durante 2 anos, né? E foi uma experiência muito boa. Eu cheguei a lutar no Pride várias vezes quando eu estava lá com o Mirko. Eu lutei no Japão, acho que foi 7 vezes que eu lutei no Japão. E foi uma experiência muito boa mesmo. Daí, depois da Croácia, voltei para a Espanha, que eu já estava meio cansado assim, de ficar de segundo, né? Eu queria mais fazer a minha carreira também, né? No começo eu até estava ajudando o Mirko, mas depois eu já comecei a pensar que eu queria ficar de primeiro mesmo, não queria ficar só de segundo, né? E aí eu fui para a Espanha. Fiquei mais um tempo na Espanha, depois fui para o Brasil, daí casei, tive uma filha. E aí comecei a lutar no UFC, né? Até eu não estava na Croácia, eu já estava no Brasil já quando eu comecei a lutar no UFC. E aí eu lutei 4 lutas no UFC, ganhei 2 e perdi 2. Perdi a primeira pro Arlovski, ganhei a segunda do Napão, terceira do Brandovera e perdi a última pro Cigano. E a última derrota não foi muito boa, porque foi a pior fase da minha carreira, né? Porque foi a primeira vez que eu fui nocauteado na vida, né? Então foi uma coisa que aconteceu muito, que na real eu estava ruim de cabeça, eu não estava muito bem, porque eu estava treinando em Curitiba também, fui para shootbox, foi uma equipe também que me acolheu muito bem também, a shootbox lá em Curitiba, o Rudimar, o Rafael, toda a equipe da shootbox, foi muito boa a experiência também, foi muito bom, fiquei 2 anos lá também. E foi muito bom aquela época de futebol, mas não era a shootbox em si, eu mesmo estava com problema, porque a minha esposa e minha filha moravam em Porto Alegre e eu tinha que fazer uma viagem, sabe? Eu tinha que ficar de segunda a sexta treinando em Curitiba e sábado e domingo eu voltava para Porto Alegre, mas também era muito gasto de avião, porque não tinha como pegar carro, né? Porque imagina, carro são 8 horas, de avião são 50 minutos, mas era muito dinheiro mesmo assim, não estava concentrado, tinha um treinamento excelente, o treino, mas eu não estava bem, eu não estava comigo mesmo, não estava bem. Então, como eu sempre digo, eu te falei antes, é sempre importante estar bem fisicamente e mentalmente. Pode estar 100% fisicamente, se não está bem 100% mentalmente, não vai lutar bem, entendeu? Então aquela não estava bem, fisicamente também não estava muito bem, pensando que estava bem, mas não estava, na minha cabeça, mas não estava bem. Então não foi uma fase muito boa.
Aí me mudei aqui para os Estados Unidos, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Minha esposa falou para eles, vamos. Daí o Rafael veio, agora me lembrei, o Rafael veio para cá e eu vim atrás do Rafael para as duas coisas. Eu vim para trás do Rafael como treinador e vim para poder ficar mais perto da minha família. Então minha esposa falou, por isso, se tu for para os Estados Unidos, a gente vai poder treinar com o Rafael, que tu gosta de treinar com o Rafael, e a gente vai poder ficar junto, tu vai poder ir treinar e voltar para casa, entendeu? Isso é a melhor coisa que tem. Então, uma fase da nossa vida que é construir uma família, né? Então eu não podia estar essa coisa separada, estava muito separado da minha família e não estava bem, não estava bom para mim. Então depois que eu fiz esse câmbio agora, faz 2 anos que eu estou aqui, faz 2 anos que eu estou aqui, fez 2 anos agora em dezembro, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então estou muito feliz, fiz esse câmbio, né? Por isso mesmo, né? Por essas duas coisas, pro Rafael, para treinar com o Rafael foi muito bom profissionalmente e na parte da família também. Agora eu posso poder treinar e voltar para casa.